Querembuci virou um sapo? E o que é que passa com a princesa Handerchel? Ainda que não tenhamos sido assim pegas de surpresa, sempre é sofrido saber que a sua série foi cancelada. Mas, gente, a questão é, cancelamento é sempre algo ruim? E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Falando Filã. E vamos começar! Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Pela primeira vez eu pensei em abandonar o canal. Por quê? Porque aqui, meu povo, sempre foi reduto de ranker. E independente de Randy e Keren estarem juntos ou não, o canal jamais vai compactuar com tantos ataques nos comentários, principalmente a Keren nesses últimos dias. E promover um espaço para que os haters destilem o seu veneno. Todo mundo é obrigado a amar a Randy e a Keren? Claro que não. Mas todos nós somos obrigadas a tratá-los com respeito. Ainda que tudo o que disseram nesses comentários fossem verdades, o que não é, ainda assim, Keren não teria deixado de ser o príncipe, não teria deixado de ser o gentleman que ele é, para virar um sapo. Então, por favor, não caiam nessa armadilha dos haters, demonizando um e glorificando o outro, porque, gente, como disse uma amiga do canal, nem Randy nem Keren são perfeitos, eles são humanos como nós. E, sendo assim, eles têm os seus defeitos e é claro que vão cometer erros como todo mundo. Como Keren não costuma dar espaço para estarem sempre relacionando ele a alguém, buscam boatos do passado para justificar os seus argumentos. Aí, o que fazem? Relacionam ou com a Elif, ou com a Stephanie Kai, ou até mesmo, gente, com a Yamu Tarincevic. Notaram que são sempre as mesmas? Yok, yani hayır öyle bir şey olmaz. Keren, como um príncipe que é, imediatamente nega tais boatos. Então eu pergunto, por que essas pessoas carregam tanto ódio por ele? Yok, hiç oralara girmeyeceğim. Daha ziyade bence bir tık bu konuyla alakalı bence kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Country roads, take me home to the place. Eu até levaria em conta comentários com tanto repúdio se houvesse uma motivação semelhante ao que se está falando sobre o Burak Deniz e a grande amiga de Keren, Nil Peri. Estão dizendo que Nil Peri foi agredida verbalmente por Burak Deniz, que estava bêbado e a insultou em público. E, em vez dele se desculpar, ele está negando as acusações. Ela declarou que o está processando por assédio e calúnia. Burak está em Adana para gravar aquela série com Serenay. E de madrugada no bar viu Nil Peri, que estava com seu namorado e amigos. Burak, bêbado, dizem que ele tem problemas com álcool, né? Ficava só incomodando eles e ia toda hora em sua mesa incomodá-los, enfim. Até que Nil Peri perdeu a paciência, levantou da mesa e foi quando Burak disse muitos palavrões ofendendo Nil Peri. Seu namorado não gostou nada daquilo, claro, e foi defendê-la. Foi aí que começou a briga. Vale lembrar que brigar e xingar assim em público na Turquia é crime. E por isso, Henry, namorado de Nil Peri, pediu as gravações para usar no processo. Merak ediyorum. Ne tarz Emre harikasın. Tam zamanında Çok geldin. iyi zamanda O geldi, Yusuf'un kapatırken. tişörtüne Kerem, bayılıyorum. şey soracağım abi. Ne tarz kızlardan hoşlanıyorsun? Onu merak ediyorum. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Ay. Evet, ne Evet, 4 dakikam var. Şöyle. O mínimo que Burak Deniz podia fazer era pedir desculpa, mas, pessoal, sabe o que ele fez? Negou tudo. Seu assessor se manifestou negando a situação, dizendo que Burak Deniz sente pelo conflito, mas tudo não passa de um mal-entendido. E ressalta que as alegações de quaisquer palavrões ou insultos não refletem a verdade.
A imprensa turca que deu a notícia, porque muita gente nem chegou a comentar, pelo menos não até agora, e focou no fato de que Burak Deniz estava bêbado, como se isso fosse o bastante para desculpá-lo por ofender uma mulher. E onde estava essa imprensa sensacionalista que ignorou essa notícia? Bajulando o novo casal da moda, sem nenhum pudor por um dia por causa de suas mentiras, tem impulsionado tanta ofensa, principalmente a Hande. Öyle bir şey değil. Çok yanlış anlaşılan bir şey. Her şey tamam kanka. Peki beraber spor salonu yazılımız Polonezköy'de mahalle. Spor salonu. Nerede yazılmışız? Polonezköy'de. Evet Polonezköy'de. Doğru. Hayatımda 2 kere falan gittim. Daha başlamadı. Ekim gibi başlayacağız. Böyle. Pınar Hanım sizin diziyi soralım nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Biz de işte bu pazar inşallah yayın. Merak edilen konuşmalar ilişki. Konsere geldik. Çok teşekkür ederiz. Aşkım. E olha só que interessante, agora já tem até quem diga que a relação de Kaan e Pinar é meramente um jogo de marketing. Pessoal, se o casal se mostra demais, é marketing. Se o casal não aparece, também é marketing. Gente, será que lá ninguém namora de verdade? Aí fica difícil. Biliyorsunuz zaten. Yani buna kimsenin bir şey diyeceği yok ama Voltando para o caso Burak Deniz, que fique claro que eu sou sempre contra qualquer linchamento público diante de qualquer pessoa, diante de qualquer situação. E nesse contexto, com tantas provas, com tantas testemunhas, é claro que eu vou apoiar uma mulher, principalmente por ele não ter a humildade de reconhecer o seu erro e pedir desculpas. Então eu deixo aqui registrado o meu apoio a Nilperi e o meu repúdio a qualquer ato machista. Agora eu quero que vocês comparem todas as situações e me respondam. Quem é o príncipe? Quem é o sapo? Quem é o príncipe que virou sapo? Where have you gone? I'm getting old and I need Uma parte, respondendo a esse comentário que diz que Keren só foi bom protagonista com Hande, veja essa série Gunesh Beklerken. Ele formou um casal apaixonante com essa outra Hande. Não tenho receio em afirmar que Keren é um verdadeiro príncipe. Pessoal, desde o seu primeiro trabalho na Turquia até o momento presente, não só suas parceiras, como todo mundo, eu digo todos que já trabalharam com ele, fazem questão de dizer o quão gentil, quão gente boa é Keren. Então, é possível ver tantos comentários maldosos sobre ele e ficar quieta? Keren, estando com Hande ou com outra pessoa, nada lhe tira o título de gentleman. Também é um fofo, atencioso com seus fãs. Hola, qué alegría verte por fin. Sorry you waited so long. You okay? Sí. Hi, hello, how are you? Are you good? What's your name? Valeria. Valeria. Bom amigo, companheiro e humilde com todos. Evet gazlar dikkat eder misiniz? Ben dokunmuyorum zaten. Kaos çıkacak. Bir anda ben E o que falar do carisma? E daquela voz? Bom, mas isso eu vou deixar como um caso à parte, porque senão cai naquela história da amiga do canal que diz que nós só o admiramos porque ele é bonito, porque ele nos seduz. Por fim, meu povo, deixo o recado para os haters. Se quiserem transformar o nosso Keren em um sapo, por favor, apresentem provas contundentes. Anderson, and it is an absolute honor to be here with all of you tonight. Film is a universal language. It has the power to connect, to inspire, and it holds the magic that reminds us all what it means to be human, which is why a festival like this one is so important. Welcome everyone to the final screening of the Hollywood Turkish Film Festival. Com relação a Hande, o canal não vai explorar essa notícia sobre Mavi em respeito ao desejo de privacidade da família. Apenas vou dizer e pedir a todas vocês que façamos uma corrente de oração por Mavi e por sua família.
Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Buradayız. Bu da çok güzel. Vamos deixar de lado essa fase triste e vamos falar sobre a edição de outubro da Marie Claire, lembrando da sua edição de março de 2019. Já para deixar todos os fãs na expectativa, foi sendo postado pistas de como será essa nova edição com a cooperação da Atasai. Primeiro, deu o sinal da locação, Budapeste. Depois, o set, figurino e maquiagem. Presentear em ver Randy, matar um pouquinho da saudade dela ao ver as postagens de alguns fãs. E já dá para sentir que o resultado vai ser fantástico. Uma coisa é certa, para Randy não há tempo bom ou ruim, pois ela certamente brilhará. Também tivemos a oportunidade de ver Randy agradecendo o prêmio Produ quando Sentia Okapaman ganhou como melhor novela do mundo. Ela diz: eu estou muito feliz, obrigada Produ por esse prêmio e obrigada por todo o apoio de vocês. Continue nos assistindo. Muito obrigada. Hello everybody. I'm so happy. Thank you Produ for this award and thank you for all your support. Keep watching us. Muchas gracias. İkna etmek kolay olmadı. Yıldırım aşkı diyebiliriz, evet. Hem de ilk görüşte. Meu povo, é isso mesmo. Sentia Okapaman, mais uma vez, fez história. Ganhou como a melhor novela do mundo. Vocês já pararam para pensar o que isso significa? Significa que ela conseguiu derrotar grandes nomes, até uma novela brasileira. Isso só tinha acontecido antes, uma vez com a série Cara Sévida, com Burak Özçivit e Neslihan Atagu. É uma boa série, sabe? Mas tem uma pegada diferente de Sentia Okapaman, até porque é muito drama. Eu até gostaria de falar mais sobre ela para vocês, mas não tem como sem dar spoiler. Eu só digo uma coisa, o que esses dois atores transmitem só com o olhar é coisa de outro mundo. Mas é uma série que vale sim muito a pena ver. Cara Sévida derrotou duas grandes produções da Globo no Emmy, quebrando a sequência de 5 anos em que a emissora levou o prêmio. Por fim, voltando para nossa Randemi, ela compartilhou esse vídeo em seus stories para a divulgação da Disney+. Eğlenme zamanı. Harika bir şeyin başlangıcı olacak. Kesinlikle bunu isterdim. E também foi divulgado que Randy irá promover um workshop em Istambul para que o artesanato tradicional não desapareça. Busca-se recuperar a tradição artística e dar às mulheres ferramentas para se inserir no mundo do trabalho. Senden da Raguzel cancelada. Ninguém surpresa, não é mesmo? Embora estivesse com a audiência estável, ao ser transferida para o sábado, foi um golpe fatal. Baixou de 3,49 para 1,88. Foi uma queda drástica, sem possibilidade de recuperação. Mas a questão é, cancelamento é sempre uma coisa ruim? Eu respondo para vocês, não é. É melhor a série ser cancelada com um final digno do que ficar com plots desconexos e mal desenvolvidos. İşaret bekliyorum. Pelo menos, hoje em dia, estão se preocupando em dar um final decente, coerente para as Dizes canceladas. O que não aconteceu com a Zizi, por exemplo, onde Randy era a protagonista.
Outra que o final é vergonhoso é Nadina Eschke com Can Yaman como protagonista. Foi total falta de respeito com o telespectador. Terminou assim, sem quê, nem mais pra quê. Há várias séries turcas curtinhas e muito bem feitas, porque os plots são bem amarrados. Por exemplo, Çilek Kokusu com Yusuf e Demet Özdemir. Outra série bem curtinha e muito boa é Hey Yerdisen. Ambas só têm 23 episódios. Mas, pessoal, você sabia que a maioria dos doramas só tem 16 episódios e a história é sempre muito bem contada? Senchal Kapaman, mesmo tendo sido considerada a melhor novela do mundo, há capítulo que eu tenho vergonha dela, por plots mal desenvolvidos sem continuidade. Se não concordam, me respondam. O que foi que aconteceu naquela cena em que todos os personagens estavam sob a mira de uma arma? Não lembram? Não lembram porque não há resposta para essa pergunta, já que não houve continuidade. O mesmo aconteceu com Kiralik Eşki, que na minha opinião é a comédia romântica turca mais bem feita, mais bem amarrada, mais redondinha de todas. Há uma cena onde Defne e Ömer estão presos em uma sala e não há um desenvolvimento dessa cena. Não há continuidade, tornando o plot total sem sentido. Pelo menos, pessoal, nesse caso houve uma justificativa para esse desacerto. O que aconteceu foi que o ator Baris Arduç ficou doente e internado por algumas semanas e, por isso, impossibilitado de gravar. E como fazer um capítulo sem um protagonista? Difícil, não é? Assim, a série tem um único capítulo ruim, mas que não a desqualifica. Voltando para Sendenda Raguzel, visto que a gente já analisou, foi bem melhor para a série ter sido cancelada, já que ela vinha trazendo uns plots que não engatavam, que não empolgavam o público. Então, antes que se estragasse o que havia de bom, foi melhor dar um final digno. Você concorda comigo? Ou acha que deveriam ter insistido um pouquinho mais ou usando, assim, novos plots? Diz aí nos comentários. A Xê, nossa roteirista, como é de seu costume, foi no Twitter e agradeceu a todos os atores, em especial a Jemer e a Burak. Também agradeceu ao público por acreditar na sua história, por sua gentileza, por sua sinceridade. E o que mais chamou minha atenção, ela faz um agradecimento especial à equipe EK, dizendo que a ama, que eu concluísse a equipe de Erkenci Kush, pois é assim que a gente se refere a essa série nas redes sociais. Se você interpretou diferente, comenta que eu quero saber. Realmente foi uma pena que esse pessoal da Erkenci Kush, todos eles com muito potencial, não tenha sido bem aproveitado nessa série. O que conseguiu se sobressair um pouquinho foi somente Anil Çelik, que muito de vez em quando entregava entretenimento com seu jeito engraçado de ser. Os outros até tentaram um pouco fazer comédia, mas infelizmente nada funcionou. Uma coisa que me fez rir muito foi a expectativa pela cena clichê de toda a série turca. Aquela dos homens sem camisa cortando lenha. E numa tentativa de repaginar esse clichê, eles colocaram em mim cortando lenha, mas, gente, com a motosserra. Olha, eu sempre falo que precisam variar no uso dos clichês, mas essa variação ultrapassou todos os limites. Bizimkiler ne yaptı acaba? Yani bence bir noktada... No episódio 12, eles focaram no chip FMI, inclusive repetindo esse chip várias e várias vezes dentro dos diálogos, mas até esse episódio eu tinha a reclamação de que eu sentia falta de cenas do casal com mais intimidade, sabe? Assim, mais abraços, carinhos, beijinhos. Aí, quando pensamos que iam investir nisso, já que a novela já estava acabando, o que acontece? Como se não bastasse Sevda, para atrapalhar e de forma assim bem escancarada, aparece a psicopata feliz, não sei de onde, ninguém nem lembrava mais.
Mas, enfim, no episódio 13 eu consegui ver isso e foi bonitinho a interação do casal. Eles conseguiram convencer enquanto amantes. E já nesse, o enfoque foi justamente em Mi enquanto príncipe da história. E isso é dito expressamente por Efsun diversas vezes durante todo esse capítulo. Pessoal, e que criativo jogo com a expectativa e realidade no episódio 13. Efsun sonha em ir encontrar seu príncipe num lindo cavalo branco, mas, na realidade, acaba indo em um burrico. No sonho, ele se encontra e tem um lindo final feliz. Na realidade, Emi manda Efsun ir embora. Mas você pensa que a nossa heroína iria desistir fácil? Não, gente. Ela escreve a sua história. Não mais com cavalo, não mais com burrico. Ela usa agora uma bicicleta roubada e convence o seu príncipe que eles deveriam sim viver o seu amor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.